Vimos que as análises sobre reprodutibilidade recaem basicamente sobre a validação dos procedimentos de análise estatística. Mas vamos aprofundar mais a questão e pensar que a reprodutibilidade, como base do método, como base para um método científico, é básica para todo tipo de pesquisa, humanidades, saúde, biológicas, áreas tecnológicas, todo tipo de pesquisa. Para estudos também qualitativos, para estudos documentais, estudos de observação, etnográficos e assim por diante. A reprodutibilidade, se ela é a base do método, ou seja, o caminho a partir do qual vamos encontrar a possibilidade de verificação se os nossos argumentos são demonstráveis ou não, e isso diferenciaria o método científico de outra forma de raciocínio. Então é necessário que todo e qualquer tipo de pesquisa possa ser reprodutível. Bom, como pensar isso, então, para além da validação estatística dos dados? Vamos pensar aqui, fazer uma comparação. Um estudo clássico da psicanálise, Freud, interpretação dos sonhos. Livro que, escrito entre 1889, publicado em 1900, fundamentou a base da psicanálise freudiana. Freud fez os seus estudos e as suas reflexões estudando sonho. Mas não apenas estudando sonho, estudando seus próprios sonhos. Como tornar reprodutível uma análise sobre sonhos que aconteceram e não vão acontecer mais, e mais ainda, sobre os sonhos que o próprio autor do estudo teve e ele mesmo relatou o seu estudo. Qual que é a possibilidade de análise científica ou metodológica de algo tão único e tão singular como os sonhos? Como garantir que o que o autor relatou são sonhos mesmo que teve? Como verificar e validar essa disposição? Podemos comparar o estudo de Freud, por exemplo, com um estudo feito por outros autores, né, na mesma época, como estudo sobre suicídio, de Durkheim, e outros estudos clássicos que temos no final do século XIX para o século XX. Mas vamos comparar, tomando essa mesma linha,
Freud com um censo demográfico. O censo é um estudo, um levantamento de informações oficiais, normalmente, que se pretende ser objetivo, porque ele está levantando informações sobre as pessoas. Mas o censo ele é baseado em perguntas que as pessoas respondem. Portanto, na impressão que as pessoas têm sobre determinada realidade e respondem aos entrevistadores. Como garantir que nós possamos voltar às mesmas pessoas, fazer as mesmas perguntas e obter as mesmas respostas? Como tornar reprodutível o censo? Estaria o censo também do mesmo modo que o livro dos sonhos de Freud irremediavelmente perdido para a busca de replicação ou de validação? Podemos reaplicar o censo. O censo ele é replicado a cada 10 anos no Brasil, mas não são necessariamente as mesmas pessoas no mesmo momento e que não vão responder as mesmas perguntas, embora o questionário procure manter um padrão, mas especificamente são pessoas mais velhas ou novas pessoas numa outra condição de vida que vão responder aquelas perguntas. O censo realizado, aquilo que está documentado no papel, naquele momento, não tem como ser coletado ou capturado novamente, porque o momento já passou. Temos apenas o registro das informações, tal como temos o registro de Freud dos seus próprios sonhos. Há um certo grau de confiança que as pessoas que leem os dados têm que atribuir a quem fez o registro. No caso do censo, como ele é feito a cada 10 anos, e como há procedimentos estatísticos que fundamentam a escolha de determinados entrevistados por amostragem, no caso do censo brasileiro, das perguntas mais detalhadas para a amostra e todos os respondentes, no caso do questionário geral, é possível averiguar com um certo grau de conhecimento, admitindo-se uma probabilidade de erro, quais são as diferenças que existem entre um censo e outro. No caso dos sonhos, esse tipo de levantamento é impossível, porque o sonho se foi. Mas, em essência, a ideia é a mesma. São informações que foram registradas por pessoas num determinado momento, a partir das suas impressões sobre a realidade, com a qual temos que trabalhar com uma certa confiança, porque essas informações não são integralmente reprodutíveis. E isso invalidaria, então, o estudo científico, seja no caso de uma pesquisa baseada, um estudo baseado no censo ou no estudo da psicanálise? Bom, há um debate grande sobre a psicanálise, sobre o caráter científico ou pseudocientífico da psicanálise, de várias correntes de estudos, dos limites que se tem na utilização de dados oficiais.
essa reflexão ela é importante, mas o que queremos chamar a atenção aqui é que existe uma característica comum que, embora questionável do ponto de vista da capacidade integral de reprodução desse material, existe um elemento comum, que é a organização dos dados. Então, o que tanto o Livro dos Sonhos e o Censo nos oferecem como elemento são registros de informação, e esses registros de informação sobre o qual vamos trabalhar possuem uma maneira organizada ou metódica para ser avaliado ou analisado. Freud, no seu monumental estudo, propõe um método questionável, discutível, mas propõe um método de análise dos sonhos que ele procura aplicar a si mesmo. Muito debate há a se fazer, muito já foi feito sobre a validade do método, mas há um método. No caso do censo, também há um método de coleta de informação, de validade da informação. Então, o que importa aqui para pensarmos a reprodutibilidade dos estudos, que é válido para qualquer campo do conhecimento, não só para as análises quantitativas, mas é a disposição organizada do material, dos registros, dos documentos, dos dados que estamos trabalhando, e a definição do método com o qual chegamos a essas informações. Temos que responder, ser capazes de responder para nós mesmos. Como chegamos à nossa conclusão do nosso estudo? E temos que permitir que outros possam, olhando o nosso material, pensar em como fazer para checar os resultados obtidos pela pesquisa. Essa vai ser a nossa preocupação com a organização e a disposição metodológica do material que temos para a pesquisa, que possa ser, então, avaliada e reproduzida. Vamos transferir, então, essa lógica, a ideia da organização como base para a disposição da informação que venha a ser verificada para a nossa plataforma OSF. Vimos que podemos definir os componentes de acordo com a lógica da pesquisa e que é importante que a estrutura de componentes faça sentido dentro da lógica da pesquisa, tanto para nós mesmos quanto para quem vai olhar o resultado do nosso trabalho. Quando nós deixamos de maneira desorganizada o nosso conjunto de informações, nossos arquivos, os nossos diretórios, é difícil recuperar aquilo que estamos fazendo. Muitas vezes, na hora de escrever um artigo, a gente não acha o texto que havíamos lido,
temos uma tabela e não sabemos a fonte dos dados, o que quer dizer aquela informação, e a informação fica perdida. Imagine essa indisposição de dados ou de organização, de falta de organização, passado um tempo e quando precisamos retomar o nosso trabalho. Fica mais difícil ainda recuperar a lógica por trás da análise que fizemos. E quando precisamos demonstrar isso para outras pessoas, fica muito mais complicado. Por isso, prestar atenção na ordem, na organização do material, desde o início da pesquisa, é muito importante. Há que se ter certa flexibilidade para adaptar o material ao longo da pesquisa, porque afinal de contas estamos fazendo um trabalho reflexivo, estudo é sempre um trabalho reflexivo, mas ter uma estruturação é algo muito importante. Organizar os seus diretórios, organizar os arquivos, nomear os arquivos de maneira coerente, datar sempre as informações e ter uma estrutura de registro daquilo que se está fazendo, sempre documentando cada passo da pesquisa. Para isso, vamos utilizar a área Wiki do projeto da plataforma OSF, para documentar passo a passo o que estamos fazendo na pesquisa. Bom, já vimos que quando fazemos a distribuição do espaço dentro da área de armazenamento da plataforma OSF, os nossos componentes que vão fazer parte do nosso projeto, eles vão se distribuir como se fossem pastas dentro do arquivo. Para cada componente que criamos uma pasta dentro da estrutura de arquivos da nossa plataforma OSF. Mas a plataforma não permite que você crie pastas e subpastas diretamente dentro dos arquivos. Então, teríamos que criar vários componentes e subcomponentes para que pudesse ser refletido dentro de uma estrutura de pastas de arquivos num projeto da plataforma OSF. Isso poderia ficar bastante cansativo, porque também o excesso de divisões pode comprometer a lógica da nossa pesquisa. Então, um recurso importante será utilizarmos os componentes adicionais para podermos estruturar os nossos diretórios e podermos trabalhar com a estrutura de arquivos que já temos. No caso aqui, vamos criar uma lógica de estruturação dos dados dentro da área do componente de dados, mas ligado ao drive adicional do Google Drive. A mesma coisa vamos fazer com a parte de análise. É importante que tenhamos, então, uma estrutura lógica dentro do nosso arquivo, de tal maneira que tanto nós quanto quem for olhar o nosso projeto possa recuperar quase que sequencialmente as etapas da pesquisa. Então, no caso dos dados, vamos dividir em 4 partes. Os instrumentos de coleta, vamos colocar aqui dentro desse diretório todo o material que preparamos com o questionário, com instrumentos de coletas que elaboramos para poder fazer a pesquisa. Num outro diretório, os dados brutos, os dados que coletamos diretamente, ou com o nosso instrumento de coleta, ou com outro instrumento. No caso, por exemplo, estamos utilizando dados do censo, dados do Ministério do Trabalho, enfim, outros. Então, aqui seriam os dados brutos. Os dados limpos, ou seja, os dados adaptados, corrigidos, retiradas informações que, porventura, detectamos que não estão bem formatadas dentro dos dados, se isso for necessário, e os dados selecionados, com os quais vamos trabalhar efetivamente. Por exemplo, se estamos fazendo um estudo sobre religiosidade num determinado município, por bairros, temos os dados brutos com levantamento em toda a cidade e podemos selecionar alguns bairros com os quais vamos trabalhar. Então, vamos deixar os dados selecionados num diretório à parte. Essa estrutura segue a lógica da pesquisa.
Da mesma maneira, a análise. Vamos estruturar o nosso diretório, também no Google Drive, com primeiro o código. No caso, se estamos trabalhando com algum software que nos ajuda a fazer a análise de dados, né? Então, SPSS, Excel, R, SAS, programa que estiver utilizando, os códigos que definimos para poder separar os dados, classificar, fazer os procedimentos estatísticos, procedimentos qualitativos, enfim, aquilo que utilizamos como base para recuperação, organização e análise dos dados, vamos colocar no primeiro diretório. Depois, as saídas do nosso arquivo, as tabelas, os resultados que temos na análise do material que estamos trabalhando. Deixamos um diretório em separado para os gráficos que vamos fazer e um outro ainda para os apontamentos que nos vêm durante o estudo, durante a análise. Esses apontamentos, se eles forem apontamentos rápidos, podem ser feitos na área VIC do nosso projeto OSF. Mas se forem apontamentos mais detalhados, notas de pesquisa, notas de campo, pensamento, questões, é melhor que sejam feitos com um texto, um editor de texto mesmo que trabalhamos, se referindo aos resultados, se referindo aos gráficos, questionamentos sobre os dados selecionados, sobre o instrumento, enfim. Toda a reflexão que vamos fazer sobre material viria com textos nessa parte. E depois poderíamos utilizar esse material já como prévia do artigo que vamos, ou do relatório, do material final que vamos escrever no fim do projeto de pesquisa. Como colocar esses arquivos, essas pastas, dentro da plataforma OSF? Da mesma maneira que fizemos para incluir a bibliografia do Mendeley, ou o Zotero, dentro da plataforma OSF, também utilizando os recursos adicionais. Vamos entrar lá na configuração do projeto. No caso, vamos fazer isso para cada componente que estamos trabalhando. Então, dentro do componente dados, vamos entrar no componente dados. Buscar a área de configuração do componente. Estamos dentro do componente dados, no modelo para reprodutibilidade da pesquisa, o nome do projeto. Vamos entrar nessa área. Configurações. Dentro da área de configurações, vamos procurar as configurações adicionais. Vamos selecionar o diretório que queremos, Google Drive, Dropbox, OneCloud, Box. O que o pesquisador, a pesquisadora utilizar, no caso aqui utilizamos o Google Drive. Feito essa indicação, a plataforma vai nos colocar com a caracterização do nosso diretório. Vai nos apresentar os diretórios que temos disponíveis, no caso do Google Drive. Escolhido então o diretório dados, que foi criado lá na plataforma, no próprio Google Drive. Então, foi criado uma pasta chamada OSF. Dentro dessa pasta foram criados 2 diretórios, dados e análise. Dentro do diretório dados foi criado as pastas correspondentes, do mesmo modo que a pasta análise. A informação, a nomeação da pasta com letras é importante para que possamos manter a ordem, como
havíamos dito antes, é importante que a estrutura obedeça à lógica da pesquisa. Então, manter ordenado as pastas é importante para que possamos ter uma visibilidade da sequência lógica do nosso projeto. Uma vez feito isso, aplicado o resultado, temos então a inserção do diretório Google dentro da plataforma OSF. Todos os arquivos que colocamos dentro do diretório do Google Drive aparecerão aqui dentro da plataforma OSF. É uma maneira conveniente de trabalharmos e também que nos permite trabalhar em equipe, uma vez que os arquivos podem ser compartilhados pelo Google Drive com o grupo de pesquisa que estamos trabalhando, no caso, estamos trabalhando em grupo. É uma ferramenta que permite ter um acompanhamento tanto do material que foi adicionado, como das próprias modificações feitas dentro de cada texto, dentro de cada planilha que estamos adicionando aqui.